Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sayonara Hayane, eu sou engenheira química e membro BTQ do setor de gestão do conhecimento e hoje eu estou aqui em mais um vídeo com vocês para falar sobre um assunto que ainda é um pouco destacado, porém ele vem sendo utilizado há um tempo no setor de tratamento de efluentes, que são os processos oxidativos avançados. Então nesse vídeo eu irei introduzir um pouquinho sobre esse tema e abordar algumas características importantes desse tipo de processo. Quando a gente fala sobre a problemática resultante da geração de resíduos nas indústrias, a gente lembra ou pensa logo, nos impactos que eles podem causar ao meio ambiente, seja a fauna ou a flora, e principalmente a saúde humana. Então, quando a gente fala no tratamento desses resíduos, mais precisamente no tratamento de efluentes, muitos processos vêm à nossa mente, Muitos processos são utilizados, como a decantação, a filtração, troca iônica, a adsorção, tratamentos biológicos, tratamentos eletroquímicos, entre outros tratamentos. Porém, diante de algumas limitações que são encontradas nesses tipos de tratamentos, outras tecnologias vêm sendo cogitadas e há uma crescente busca por novas tecnologias sempre, que sejam mais completas e que possam ser utilizadas para essa atividade. Por essa razão, eu vim citar para vocês hoje os processos oxidativos avançados, que ao longo dos anos vem se apresentando como uma alternativa viável para a degradação dos poluentes, que demonstram elevada estabilidade química. Então vamos entender um pouquinho sobre ele, falando sobre o seu surgimento, como surgiram esses processos. Historicamente, eles datam do ano de 1886, quando o engenheiro ele usou o ozônio como agente desinfetante. E daí, dando continuidade além do tempo desse processo, em 1972, Fujishima e Honda, que eram químicos conhecidos por contribuições significativas para a descoberta e pesquisa das propriedades fotocatalíticas e superhidrofílicas do dióxido de titânio, eles descreveram a oxidação da água em uma suspensão de dióxido de titânio. E lá em 76, o primeiro trabalho sobre a remoção de contaminantes com fotocatálise heterogênea foi publicado. E assim a história do desenvolvimento dos processos oxidativos foi sendo feita ao longo dos anos, Em suma, a gente pode dizer que o desenvolvimento dos estudos sobre os processos oxidativos avançados, ele foi escrito em 4 momentos. O primeiro deles se deu em 1976 até 1885, mais ou menos, através das publicações de alguns trabalhos científicos e também da ausência de uma aplicação concreta sobre esse tipo de processo. Posteriormente veio o segundo momento, que foi de 85 a meados de 90, que houve um crescimento das preocupações ambientais, e um sucesso nos experimentos, onde esses métodos começam a ser caracterizados como uma técnica universal para a remoção dos contaminantes orgânicos. Após isso, em meados de 90 até o final, a terceira etapa ela surgiu a partir de alguns debates e comprovações contraditórias sobre as aplicações e as inviabilidades desse tipo de processo. E atualmente, que é o quarto momento, ela traz essa técnica, ela traz ela como uma realidade de aplicação viável e competitiva quando comparado com os outros tratamentos. Devido aos inúmeros compostos que são gerados diariamente e com o surgimento de mais e mais compostos, muitas vezes tóxicos demais ou de baixa degradabilidade, as tecnologias comuns que existem acabam não sendo exclusivamente interessantes, como eu já citei para vocês. Então, parte das tecnologias mais comuns, elas tratam apenas a transformação da fase dos contaminantes, gerando um novo problema, que é uma disposição final dos resíduos, e aí os processos oxidativos avançados eles entram. Mas o que são esses processos, afinal, Eles basicamente trabalham com a geração de radicais hidroxilas através dos mais variados oxidantes fortes, como por exemplo o ozônio e o peróxido de hidrogênio, semicondutores com dióxido de titânio e óxido de zinco e também as irradiações de luz ultravioleta. E como é que isso funciona, Como é que acontece? Basicamente, esses radicais hidroxilas gerados, eles atacam as cadeias carbônicas e quebram elas, na maioria das vezes, mineralizando completamente os compostos que estão presentes, como por exemplo o dióxido de carbono, a água e também alguns metais das cadeias dos íons inorgânicos. Além de mineralizar os compostos que não foram totalmente mineralizados, eles são transformados em compostos mais facilmente degradáveis para aqueles processos biológicos
processos comumente utilizados, e também eles se tornam menos tóxicos, né? Tornando essa transferência de fase em processos convencionais uma coisa menos problemática. E o fato desses processos eles gerarem uma espécie intermediária altamente oxidante e também de baixíssima seletividade, faz deles um dos processos degradativos mais eficientes perante as tecnologias que nós temos atualmente. O que é destaque neles é que o poder redutor do radical hidroxila ele é alto, ele só perde apenas para o flúor. E o potencial de redução desse radical ele causa o favorecimento termodinâmico e cinético para as reações de degradação, apresentando assim uma alta eficiência na remoção e velocidade de reações radicalares bem elevadas, né, sendo um processo relativamente rápido na remoção daqueles poluentes em questão. Além disso, os processos oxidativos avançados, eles apresentam uma excelente compatibilidade em trabalho conjunto com esses processos convencionais, né, que são tratamentos biológicos e físicos, podendo favorecer esses procedimentos na remoção ou até mesmo como uma etapa final no tratamento para remover os recalcitrantes, que são oriundos dos processos biológicos, diminuindo assim seu custo, tanto de implementação quanto de manutenção. Mas e aí, quais são esses processos oxidativos, né, que eu já falei tanto? Existem inúmeros processos de oxidação avançada, que eles podem ser classificados pela presença de duas fases distintas de catalisadores, que são os sólidos, classificados como heterogêneos, ou em uma única fase, né, conhecido como sistema homogêneo. E os processos eles podem ter ou não a presença de uma radiação luminosa. Podem ser definidos como irradiados, com a presença de luz UV, e não irradiados, onde não ocorre a presença da radiação luminosa UV. Alguns exemplos desses processos são sistema Fenton, fotocatálise heterogênea, sistema Fotofenton, cavitação, processos eletroquímicos, ozonólise, entre outros processos. Para não me prolongar nesse vídeo, eu apresentarei esses métodos para vocês em outra oportunidade. Com certeza, a partir de agora, vocês olharão para esse tipo de tratamento com outros olhos, até porque o avanço dele segue em crescente, né, juntamente com a sua utilização. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse conteúdo, aguarde que nós iremos trazer mais informações sobre ele aqui no canal. E é assim que eu encerro o vídeo de hoje. Continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais e fiquem sempre atentos que em breve estarão saindo outros conteúdos para vocês. No mais é isso, pessoal. Obrigada a você que ficou até aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Crescemos juntos!